no site, streamings, Alexa, aplicativo e nas redes sociais, com notícias confiáveis e música de qualidade. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Sete e 12. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. 98,3 Folha FM. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A IMIV oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. IMIV, porque proteger é cuidar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 10 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast também para você ouvir aí na melhor hora do dia. E logo mais tem reprise na Plena TV. Amanhã, no Jornal Impresso Folha da Manhã, parte do que vai ser produzido de conteúdo aqui para você acompanhar também e ler no Jornal Impresso, no portal Folha 1, em todos os canais para você acompanhar a Folha FM. Na Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. São 7 horas e 15 minutos em Campos, eu sou o Cláudio Nogueira. Seja bem-vindo, este é o Folha no Ar e a gente começa com a previsão do tempo para hoje. Tempo bom, semana de muito calor e não tem folga não, hein? Essa noite chegou até garoar aqui na área central, mas também não tem previsão de chuva forte para hoje, pelo menos para sábado sim, para hoje não. O tempo fica bom, predominância do sol durante boa parte do dia, com máxima de 28, mínima de 23, agora de 23 e agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. Programa de hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa na bancada, com o repórter de política, jornalista Ederton Luna, também aqui na bancada com a gente, para a gente conversar. Já estamos recebendo Frederico Paes, que é engenheiro agrônomo, produtor rural, industrial do açúcar e álcool e prefeito de Campos. Na sua primeira entrevista aqui no Folha no Ar como prefeito. Já esteve aqui em várias oportunidades, como vice-prefeito, como
né, industrial, como diretor de hospital, como empresário, e hoje ele fala como prefeito, nessa trajetória, esse novo desafio aí que tem, né, de vice, sendo hoje o vice que assume a prefeitura de Campos, com a saída de Vladimir para a disputa, né, de uma vaga na Câmara Federal, assume. E aí nós vamos falar, Frederico, claro que sobre muitos assuntos, tem muita coisa para a gente falar, né? Mas, por exemplo, para começar, essa tem que ser pronta, o que continua e o que muda de Vladimir II a Frederico I. Também como aplicar a experiência de gestão empresarial e hospitalar à gestão pública. E ainda, para fechar, uma projeção aí às eleições de deputado estadual, federal, governador tampão, um passe-segue lá em Brasília, coisa ontem ficou com... Rapaz, Fux ontem, né, chamou, como dizia lá na Rosa, na chincha. Deu uma pernada, porque todos os ministros criticando o Rio de Janeiro, e o Fux falou, olha, quem participou de julgamentos como Mensalão, como Petrolão e também como esse caso do Banco Master agora, onde tem muitos políticos e até altas autoridades envolvidas. E aí, né, tipo assim, não foi nem indireta, essa foi direta. E a gente vai falar, claro que tudo isso em função aí desse imbróglio que virou a política no estado do Rio de Janeiro, na escala de governo estadual. E a gente fecha também com a projeção de federal, onde a passos aí mais enlarguecidos vem crescendo, pelo menos passos sustentados esses passos, o Flávio, que é o filho de Bolsonaro nessa disputa a presidente do Brasil. Rapidinho, Frederico, 2 minutos só para a gente começar aqui esse bate-papo com você, mas sempre muito bom, seja bem-vindo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Também no oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Com agora a vacina Influelda, a vacina contra a gripe Influelda 2026 completona, você encontra na Clínica Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por imagem. Só registrar aqui a presença do nosso querido Cunha, da comunicação também do prefeito. Chegou atrasado, mas chegou, porque ele estava esperando o Botafogo virar, mas não deu. Não vou nem falar seu nome agora, depois eu falo. Meu amigo César também está aqui com a gente. O secretário de comunicação também, né, está com a gente aqui, Bastos, com a gente nessa manhã. Nessa manhã de sexta-feira. E assim, bastou o Botafogo empatar fora ontem para causar aquela tristeza, principalmente lá no grupo de WhatsApp, né? Mas o Gustavo é botafoguense, ele é pé quente. São 7h20. Bom, vamos lá. Nas manchetes de hoje, STF tem placar de 4-1 para eleições indiretas do governo do Rio. Bandidos tentam arrombar loja de celulares a pedradas em Campos. A advogada de Campos é alvo de operação contra fraudes na saúde de Santa Catarina. Homem é preso em Campos após tentativa de latrocínio em Macaé. Flávio cresce nos 51,5% dos brasileiros que não querem um Lula 4. É onde pode estar a definição da eleição, hein? Missa em memória de Nélio Peçanha reúne familiares e amigos. A missa de 7º dia aconteceu na noite desta quinta-feira na Igreja Salesiana, em Campos, e renovamos aqui todos os nossos votos de pesares, de profundos sentimentos aos familiares, amigos, ao Luiz Costa, a Jô Siqueiros, pais aí do tão jovem Nélio Peçanha, que deixa aí
seu legado, a sua passagem tão importante por aqui. Fica aí essa tentativa da gente não falar muito, mas pelo menos para que seja aliviado um pouquinho a dor dos familiares. Ministra Carmen Lúcia anuncia a saída antecipada da presidência do TSE. E ainda Degredo e Cajueiro, em São João da Barra, ficaram sem água nesta sexta-feira por falta de energia. São 7h21 em Campos. Estas são as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Deixa eu cumprimentar aqui o nosso convidado, depois a gente abre essa pauta. Meu caro Frederico, muito bom dia. Obrigado pela sua presença, agora pela primeira vez como prefeito. Bom tê-lo aqui nesta manhã, seja bem-vindo. Prazer. Bom dia, Cláudio Nogueira. Satisfação, como sempre, estar aqui com vocês. Eu perguntei ao Beto quantas vezes eu vim aqui, mas gostaria depois, Beto, você levantasse. Bom dia, Beto. Bom dia, Everton. Satisfação estar aqui com você. Manda abraço lá para o nosso tricolor. Bom dia, Aloysio. Obrigado pelo convite. Bom dia, nossa equipe que está aqui acompanhando a gente. E vamos conversar, bater um papo bom hoje nessa manhã. E bom dia, pessoal de casa aí que está escutando. E como a Aloysio sempre fala, bom dia o pessoal do Uber, do táxi, pessoal que está levando o filho para a escola, que está sempre ligado aqui no Folha FM. Satisfação estar com vocês aqui hoje essa manhã. De música? Claro. Vou pesquisar aqui para saber quantas vezes você veio, como vice-prefeito ou no geral? No geral. Mas não dá, não. Bom, até o final do bloco a gente apura isso aqui. Meu caro Everton, bom dia, bem-vindo. Prazer tê-lo conosco aqui nessa bancada sempre. Bom dia, Nogueira. Bom dia, prefeito. Bom dia, Luiz. Bom dia, Beto. Bom dia. Hoje vamos bater um papo com o prefeito sobre as mudanças ou as continuidades desse novo governo, né? Perfeito. E o Aloysio Abreu Barbosa, nessa bancada com a gente, mais uma semana cheia, produtiva, naquela tentativa do equilíbrio entre essa polarização que existe no Brasil. Ouvimos, né, integrantes da esquerda, da universidade, aqui essa semana, ouvimos também ontem da direita o integrante e, por coincidência industrial, também do açúcar e álcool, o Gel Coutinho, né? Então é um exercício que a gente faz a cada segundo, a cada minuto, toda vez que respira, que é tentar manter esse equilíbrio. A boa ética do jornalismo manda fazer isso, e a gente, como padrão aqui do Grupo Folha, tem isso. Então, hoje, e o importante para juntar esse conteúdo todo, de um lado, do outro, as expectativas de todo mundo e da população, para essa nova fase que o município entra com, né, apesar de você já estar na prefeitura, agora como prefeito, o que é importante também. Então, Aloysio, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença sempre. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, prefeito, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Bom dia, Everton, bom dia, pessoal todo de apoio aqui do prefeito. Bom dia, sobretudo, você ouvinte e que nos acompanha como telespectador pelo streaming. Aos professores, pais de alunos, taxistas, motorista Uber, o prefeito já deu um bom dia, então tá numa categoria acima da minha, o bom dia. Prefeito, é a pergunta que muita gente faz, né? Você e Vladimir são de estilos bem diferentes, complementares, mas bem diferentes, né? Ele vem de uma vida como político, mesmo antes de ter mandato, ele sempre orbitou ali numa família política, né? E você vem de uma família, como você mesmo disse, uma família tradicional de produtor rural, depois pegou a Coagro lá no início, transformou a Coagro no que ela é hoje, assumiu uma usina de Campos, né? Foi vice-prefeito. Os garotinhos sempre tiveram dificuldade na pedra, você veio para sanar essa dificuldade e, coincidência ou não, com você como vice, ele ganhou na pedra, né? Não na primeira eleição, mas na segunda, ele ganhou na pedra, cresceu bem. Quer dizer, você botar na chapa, né? Mas são estilos diferentes. O que continua e o que muda nesse início de 2 anos e 9 meses de governo que você tem pela frente? Luiz,
Bom dia novamente agradecer a oportunidade. E quando eu brinquei com o Cláudio Nogueira, quantas vezes eu vim aqui, que as minhas entrevistas sempre foram no intuito de esclarecer a população. Eu acho que o programa seu aqui, o programa de vocês no rádio, hoje com a internet, com os streams, é muito importante ter esse espaço de comunicação. O programa ao vivo sempre importante também, a gente gosta muito disso. E aí eu vou pedir só licença a você, Luiz, para fazer um históricozinho, porque muita gente me conhece exatamente como você falou. Como produtor rural, engenheiro agrônomo, presidente da Coagro. Eu queria falar do Frederico Paes, o político, porque a gente nunca abordei isso praticamente, e muita gente hoje, quem é esse vice que assumiu a prefeitura, né? Tem gente que não me conhece ainda. Então eu queria dizer que, na verdade, eu sou de uma família que foi político, né? Meu pai foi vereador na década de 70 por 12 anos. 12 anos. Presidente da Câmara de Campos por 2 gestões. E tinha um orgulho imenso de ser vereador naquela época. Meu pai, eu andava aqui no Boulevard, né, como a gente chamava, 7 de setembro, aqui no centro, antigamente, tinha um café ali dos Homens em Pé. Ceceu. Isso. E o pessoal, quando eu era pequeno ainda, eu nasci em 69, então, mas eu me lembro que mesmo depois que meu pai saiu da política, nunca perdeu uma eleição, por sinal, depois eu vou contar isso rapidamente. Ele falou assim, o pessoal chamava ele de presidente, e eu muito pequeno não entendia, presidente por quê? Aí quando eu comecei a me entender como gente, ele falou, não, eu fui presidente da Câmara. Então meu pai falava com muito orgulho de ter sido político. A gente hoje, o brasileiro às vezes, porque os políticos são isso, os políticos são aquilo, mas meu pai tinha isso muito forte dentro dele. E nunca perdeu a eleição, porque quando ele viu que era a hora de pendurar a chuteira, ele falava assim, Pelé, meu filho. Eu perguntava também, papai, por que você parou na política, você nunca perdeu a eleição, um vereador 4 mandatos, presidente da Câmara? Hora de pendurar a chuteira. Então isso também me marcou bastante. O político tem que entender que tem a hora que ele pode parar, né? Já contribuiu, já ajudou. Então fica aqui um recado para os brasileiros, para os políticos brasileiros, que tem a hora que deve parar e deixar um legado, né, bonito. Como, por exemplo, nós vamos falar de eleição daqui a pouquinho, presidencial, a gente pode falar disso. A metáfora para Lula também. Exatamente. Bom, e minha mãe, ainda no histórico familiar, foi secretária de Educação durante 3 mandatos, né? Começou com Rockefeller de Lima, depois 2 vezes com Zezé Barbosa, e depois, no 3º mandato de Zezé Barbosa, ela foi secretária, que hoje a gente chama de assistência, naquela época chamava promoção social, né? Que tinha Coesa, Combem, aquelas coisas todas. E eu fui criado muito novo dentro de uma Kombi. Dentro de uma Kombi porque mamãe é secretária, né? Antigamente a Secretaria de Educação andava de Kombi, então eu vinha a gente morava na fazenda, né? Morava na roça, como eu gosto, tenho orgulho de falar, e a gente vinha para Campos de Kombi, e minha mãe despachava às 6h30 da manhã no antigo triturador, no Caju. Quem não sabe o que é isso, ali do lado, do lado do cemitério do Caju, tinha um equipamento da prefeitura que chamava triturador, e era onde o prefeito à época ficava pela manhã. Então, assim, eu tenho um histórico familiar muito forte, aí participei de campanhas eleitorais, e aí realmente o Vladimir, vamos chamar assim, me despertou, né, a vontade de entrar na política, eu chamo de partidária. Mas, Luiz, eu também, a política está na veia, porque todas as entidades, ou quase todas as entidades que eu atuei, pouca gente sabe disso, também é eletivo. A Associação dos Plantadores de Cana, qual também eu tenho um orgulho imenso de ter sido presidente lá, é cargo eletivo. O Hospital dos Plantadores de Cana, pouca gente sabe também, é cargo eletivo. Inclusive a eleição dos plantadores de cana, a qual eu concorri primeiro, eu ganhei com 80% dos votos na época, 1998. A Coagro é uma cooperativa, cargo eletivo. Sindicato dos Hospitais do Norte e Noroeste Fluminense, cargo eletivo. Sindicato das Indústrias Sucroenergéticas do Estado do Rio de Janeiro, cargo eletivo. Não era política partidária, mas era também eleito pelos pares que faziam parte dessas entidades. Então, é só para o pessoal, mas Frederico não era político. Não, eu vim de uma família política, muito novo, então, assim, a gente tem essa questão da política. Eu acho que a política no país, muita gente me perguntou, Frederico, você é empresário, né? Por que você entrou na política? Eu queria dizer isso aqui para as pessoas,
que eu gosto da política. Eu acho que através da política a gente pode trazer benefícios para as pessoas, a gente pode fazer com que o que a gente pode construir ou pensar em construir seja efetivado. E eu acho que também, eu penso também que o que eu aprendi na minha vida com quase 57 anos de idade, 3 filhos, 2 netos, um pouquinho de experiência de vida e de trabalho, eu possa contribuir para a nossa cidade. E nisso eu aceitei o convite em 20 para vir como candidato a vice-prefeito. Em 24, na nossa reeleição, eu perguntei ao Vladimir, inclusive, se queria botar uma outra pessoa como vice-prefeito. Em público eu nunca contei isso, vou contar aqui em primeira mão, acho importante. O Vladimir me convidou, eu falei, Vladimir, se precisar eu abro mão, não tem problema, apesar de querer seguir, eu queria seguir como vice, mas eu naquele momento eu falei, olha, o objetivo é ganhar a eleição, eu pertenço hoje a um grupo político, eu tenho orgulho de pertencer, então eu não quero atrapalhar, se eu tiver aqui, se tiver que fazer uma composição com algum cidadão, alguma pessoa que você entenda, Vladimir, falei para ele à época, que possa contribuir mais do que eu coloque. O Vladimir naquele momento falou que não, que era para eu seguir e que ele poderia um dia talvez sair, poderia, nunca houve combinado, não, você fica, eu vou sair, você vai assumir, não teve isso, é importante colocar isso, hora nenhuma, o Vladimir colocou isso, então assim... Você me perdoa só para fazer uma pontuação, não, houve claro. um momento, aquele momento mais grave na eleição de Marquinho, que ele chegou a pensar em sair, falou com você e você disse não, foi isso? Não sei de onde você tirou essa informação, mas foi assim, eu falei que não, eu confio muito no Vladimir, sempre confiei na capacidade dele e graças a Deus e graças ao grupo hoje que nós temos, né, um grupo excepcional de governo, a gente conseguiu levantar e a situação... realmente ali foi muito tensa, né? Muito tensa. Cidade de Campos não tinha dinheiro para nada. Inclusive foi na Coagro essa conversa, sim, né? Sim. E ali eu falei, não, eu vou junto com você, a gente vai junto. E teve diversos episódios que... confiança, Luiz, não se adquire por achar que você é confiável. Confiança se adquire nos atos, nas atitudes, no passar do tempo, como a gente vai conhecendo a pessoa. Eu conheço o Vladimir há 20 e poucos anos. O Vladimir começou a namorar a Tassiana na casa do meu sogro. Então, assim, eu conheço o Vladimir há muitos anos. Agora, o dia a dia do trabalho, o dia a dia de estar junto, foi a partir realmente da nossa convivência na Prefeitura de Campos. E eu costumo brincar o seguinte, se quer conhecer uma pessoa, leva ele para pescar. Porque se convive no dia a dia ali na pescaria é complicado. Eu não pesquei com o Vladimir, não, mas a gente conviveu, passou muita dificuldade junto, muito problema junto, e aí você vê quem é quem nessa hora. E eu sempre posso fazer só mais um adendo? Porque eu estava presente. Eu me lembro que no dia da votação que elegeu o Marquinho, eu estava na sala, estávamos eu, Vladimir e Mauro Silva, estava entrevistando ele. Você entrou... Você estava almoçando com ele. Almoçando. Foi entrevista e depois almoço. Que eu lembro bem. Você entrou, falou no ouvido dele para não... Não vou dizer que para não colocar aquela eleição em andamento, mas para ter cuidado, né? Ele estava aparentemente confiante na visão que ganharia aquela eleição e, de fato, ele perdeu. Nós perdemos, né? Nós perdemos. O grupo perdeu, né? Talvez seja nesses 2 mandatos a maior derrota política do grupo, né? Vocês conseguiram agora recuperar. Você lembra desse momento, não lembra? O que você falou para ele exatamente naquele momento? Não é segredo, né? Apesar de ter falado no ouvido dele, como você falou, mas ali eu estava vindo do Rio e chegou a informação para mim que a gente ia perder a eleição. Que tinha um traidor no grupo que fechou, né? Rezou, orou, deu a mão, comeram o salgadinho, assinaram o documento e ali no meio tinha um traidor, um Judas. E eu já sabia, não sabia quem era, mas a informação chega e nesse momento eu estava vindo do Rio, minha mulher ficou 15 dias sem falar comigo porque eu acelerei muito o carro na estrada. Dona Carla ficou brava porque ela, você está correndo. Não dá para falar isso por telefone, né? Eu queria estar com ele, olhar no olho dele. Eu falei, vou acelerar aqui porque essa informação chegou por telefone para mim. E, inclusive,
O Garotinho também falou para não votar, né? Sim. Ele falou isso. Mas o Garotinho é público, você acha que até agora ninguém sabia. Você tá bem informado, né, Anderson? Eu estava presente, pô. É isso mesmo. Essa na memória sua também tá boa. Tá vendo, Everton, como é que o homem sabe das coisas? Aí a gente falou exatamente isso, falou, não vota porque nós não vamos ganhar a eleição. Tem um problema, a gente vai perder a eleição. Melhor, podemos perder a eleição porque ali, né, no meio tem um traidor, tem um Judas, que eu não sei quem é, senão eu falaria na hora, lógico, e nós vamos perder. Então aconteceu isso, eu falei o que eu pensava, mas infelizmente houve essa situação. Eu não, Luiz, apesar de ter sido um erro, mas eu não culpo a nossa decisão, porque quando eu falo nossa, porque foi a decisão do grupo, não do Vladimir, ou do presidente da Câmara à época, mas porque você precisa confiar nas pessoas. Eu falei agora há pouco em confiança, né? Então ali, homens que oraram, rezaram, deram a mão. Para mim não precisa nem dar a mão, olhou, falou, falou uma palavra, para mim não precisa assinar documento, não precisa rezar, não precisa fazer, eu rezo, eu sou católico, eu oro, mas assim, falou a palavra, para mim está dada e acabou. Então assim, é muito difícil você trabalhar com a perspectiva que alguém vai te trair, é muito ruim isso. Então assim, é difícil falar, a culpa foi de fulano, de cicrano, a culpa foi do traidor, e aí a gente tem que bola para frente. Ali foi um episódio que a gente aprende com os nossos erros, né? E dali para frente a maturidade de todos nós só evoluiu. E eu vou refazer a pergunta de Luiz, depois eu faço a minha essa ideia, mas e o que muda e o que não muda? De Vlad 2 a Frederico 1. Nogueira, eu até ontem na minha rede social, eu não gosto de responder em rede social, mas eu olho, inclusive o pessoal pode mandar no Instagram. Eu criei uma equipe hoje de trabalho para olhar as demandas na rede social. Aquele cara que vai lá só para criticar, para xingar, para falar bobagem, a gente não dá importância. Agora, seu João, Dona Maria, seu José, que está ali pedindo alguma coisa, acho importante essa comunicação com o prefeito. Eu estou com a equipe hoje montada para anotar e não responder no Instagram, mas responder com atitudes públicas, com atitude de tentar resolver o problema da população, das demandas. A gente, muita gente falou-se ali, mas o vice está há 5 anos, ou 5 anos e 3 meses, com o Vladimir, já devia saber desse problema. Foi uma ação de governo que a gente fez lá no Eldorado ontem, uma limpeza de uma lagoa lá que há muitos anos, há 15 anos que tem esse problema lá, e a gente resolveu agora. A cidade de Campos, gente, é uma cidade das mais importantes do país. Eu tenho hoje um orgulho imenso de ser prefeito de Campos, mas a gente tem que entender a complexidade da nossa cidade. Nossa cidade tem 4.000 quilômetros quadrados. Tem gente que... O que é 4.000 quilômetros quadrados? Praticamente não. É o maior município do estado do Rio de Janeiro, uma extensão territorial enorme, e por uma questão histórica, nós temos centros urbanos em vários pontos do município. De novo, 4.000 quilômetros quadrados. Tem municípios no Mato Grosso, Goiás, fora que tem até o triplo, 4 vezes isso. Só que só tem um centro urbano, que normalmente são as cidades grandes. A cidade é grande, uma capital, ou uma outra cidade, mas que tem um centro urbano único. Campos não tem vários centros urbanos. Então a complexidade disso é enorme. Isso vem lá da época da cana-de-açúcar histórica, onde as usinas, vou dar um exemplo, que eu trabalhei inclusive, Baixa Grande, usina Santa Amaro. Ali tem uma localidade importante, né? São João, Tocos, Mineiros, e por aí vai. Diversas usinas. Então, nesses núcleos de usinas, criaram centro urbano. Então, a complexidade é enorme. E a gente tem que entender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Nós pegamos uma cidade destruída em 21. O Vladimir sempre coloca isso, e é verdade, não tinha dinheiro para nada, com 2,5 folhas de pagamento atrasado, as UBS todas fechadas, destruídas, os hospitais caindo nos pedaços, chovia no HGG. Isso foi há 5 anos atrás, mas aquilo chocou todo mundo. Então, assim, a gente viu que a cidade completamente, repito, destruída. E a gente pôde fazer muito, o governo Vladimir Frederico fez muito nessa época. E agora, Nogueira, é dar continuidade, sendo mais específico ao que você perguntou, dar continuidade ao que deu certo, né? Eu anotei durante esses 5 anos e pouco muita coisa que eu
penso que a gente pode fazer ainda dá tempo para fazer, e que não deu tempo para fazer. Por exemplo, que inclusive que está no plano de governo, é bacana a gente, um dia, com tempo, vamos dizer assim, um tempo maior que eu sei, falar do nosso plano de governo de 20, sabe, Aloysio? Muita coisa que está lá no plano, nós fizemos. Isso que eu acho legal. Né? Naquela época foi 100 e tantas pessoas, técnicos, que fizeram o nosso plano de governo, ajudaram a fazer, o pessoal das universidades. E o que está lá, que está escrito, que foi combinado, o Vladimir junto comigo a gente fez. E coisas que não deu tempo para fazer, até por achar uma cidade destruída. Então nós precisamos recuperar a cidade primeiro, botar a cidade para funcionar e aí implantar políticas de governo, como por exemplo, que não conseguimos fazer, que é a instalação de uma ZEM na Baixada Campista, Zona Especial de Negócio, está lá no nosso plano de governo, que é justamente, para quem conhece, do lado de Macaé, em Rio das Ostras, ali tem uma ZEM. O que é isso? São indústrias, empresas que vêm para servir, no caso de Macaé que eu estou falando, a Petrobras, à época, foi instalada. Qual a nossa ideia? Trazer essas empresas, essas indústrias para, entre aspas, né, servir ao Porto do Açu, ao complexo portuário do Porto do Açu, e agora ao nosso também futuro provável não, já foi lançado a pedra fundamental, investimento de quase R$1 bilhão, investimento privado, né, que é o nosso lá antigo... Não, perdão. Lá na Barra do Complexo Furado. Barra do Furado, que também inicialmente vai ser para desmontar navios, plataformas, chama descomissionamento, que vai trazer milhares de empregos na construção e também depois na efetivação do serviço. Então a gente tem ali na Baixada a possibilidade de uma nova era para Campos, uma nova etapa para Campos, que é reindustrialização na cidade, que foi a época da cana-de-açúcar, depois nós tivemos as cerâmicas, né, junto com a questão da Petrobras, mas vamos lá, petróleo, royalties, nós recebemos, mas as indústrias, né, se acabaram. Hoje, por exemplo, a Coágua é uma grande indústria, chega a gerar 3 mil empregos, com todos os problemas do nosso setor, mas a gente não vê uma indústria aqui punjante gerando milhares de empregos. Então a ideia é essa. A gente sabe que 2 anos e 8 meses é pouco tempo, mas nós temos um grupo competente. Eu ia te perguntar isso. Tanto lá no Açu quanto na Baixada, você acha possível implementar, ou pelo menos começar a ser feito nesses 2 anos e 9 meses? Então, a gente sabe que eu como empresário sei que a questão de instalação de um equipamento importante desse não é fácil, mas questões de licença ambiental e tudo que move uma possível desapropriação de uma área para isso, tudo, mas, Luiz, eu tenho certeza que a gente pode fazer, e quando vira, não é política de governo, é política do município, né? Em 28, quem quiser, quem tiver prefeito, vai continuar a partir de 29, com certeza, com um processo desse. Não é fácil, repito, mas existe diversas ZEM no Brasil, para o pessoal entender. Zona Especial de Negócio, pessoal de casa entender. O que isso traz de benefício? Primeiro, a geração de emprego, ponto. Né? Segundo, essas empresas que vão ser instaladas ali podem ter, claro, aprovado dentro da legislação pertinente, isenção de impostos durante alguns anos, né? Isenção de taxas de prefeitura durante alguns anos. E hoje, o Porto do Açu, Luiz, as empresas para ir para lá é até caro para se instalar lá, é muito caro. Então, as empresas que a gente pensa são empresas também de suporte ao Porto do Açu ou ao Complexo da Barra do Furado. Então, a gente já tem prospecção de áreas onde poderia ser, claro, o mais próximo possível do Porto e da Barra do Furado, para que realmente dê um suporte. Então, Nogueira, seria na Baixada ali no... Na Baixada, com certeza na Baixada. Que mais próximo possível. Fica entre um e outro distância muito curta. Exatamente. Inclusive com a ponte da Amizade também, João Peixoto. Sim. Quer dizer, então, conclusão não, mas ambas vão ser iniciadas no seu governo. Está no nosso plano de governo e nós vamos fazer, se Deus permitir. E Luiz, e Nogueira e Everton, o Beto, a gente tem que também encarar os problemas. O Vladimir também nunca escondeu, inclusive na campanha,
que é um calo no sapato do nosso governo, eu chamo calo que eu falo que incomoda porque a gente não conseguiu resolver, que é a questão do transporte público de Campos, né? E Vladimir me pediu isso, né? Nas nossas conversas de transição, ele falou: Frederico, ele me chama de Fred, é uma coisa que incomoda pra gente, incomoda o nosso governo, mas que nós vamos encarar de frente. Nós já encomendamos um estudo, porque você sabe que eu sou engenheiro, eu tenho que trabalhar com técnica, eu não sei trabalhar sem a técnica, e às vezes a técnica atrapalha um pouquinho, porque ela demora. Você fala assim: não dá para fazer, vamos sair, comprar ônibus, fazer isso, fazer aquilo. Peraí, eu preciso que as pessoas que conheçam no Brasil sobre transporte público me deem a solução, porque não é solução fácil. Eu procurei já, eu não estou parado, eu estou procurando. Quando você tem hoje um modelo de Campos, um van, ônibus, não é fácil. Não é fácil trabalhar com essa duas situações. O transporte público não é desculpa, é fato. Ele é um problema nacional, né? Com custo hoje operacional, né? A nossa passagem, Luiz, ela não é subsidiada como era antigamente, né? Que passagem R$1, mas ela tem um subsídio do óleo diesel, que a prefeitura fornece esse óleo diesel para as empresas e para os pensionados, para as vans, porque senão a passagem de ônibus de Campos seria muito mais cara do que é hoje. Pouca gente sabe disso, porque às vezes R$3,50, se não me engano. Isso. Não é isso? Então, assim, a passagem seria talvez até o dobro, porque é o custo de que a gente tem, e hoje a gente segura esse preço de passagem, é importante isso ser dito, com subsídio através do óleo diesel. Em torno de 6 milhões por mês, né? Acho que hoje está menos um pouco, acho que está em torno de 4 milhões. Ainda mais agora com óleo diesel mais caro que a gasolina. Subiu sim por causa do preço do óleo diesel, por causa da guerra do Irã. Mas assim, é um problema que a gente precisa resolver. Ainda, Nogueira, você me permite, dentro da sua pergunta, a saúde pública, ela eternamente tem que ser cuidada. Então, não é discurso de político, é verdade, porque eu conheço de saúde. Eu fui diretor de hospital, apesar de ser engenheiro, mas fui diretor de um hospital durante 20 anos, o nosso querido Hospital dos Plantadores de Cana. E a gente, por mais que a gente faça, a saúde sempre precisa de atenção especial. Nós reformamos os 2 hospitais grandes, o Ferreira Machado. A urgência do Ferreira Machado é um exemplo de qualidade. Tomara que ninguém precise ir lá para conhecer, mas é um exemplo de qualidade. Nosso HGG hoje é um exemplo de estrutura. A nossa UBS, o PHs. Só que eu falo sempre, a reclamação na saúde, ela vai ser eterna. E eu vou dizer por que também, como diretor de hospital que fui. Ninguém vai ao hospital para passear. Ninguém vai ao hospital para tomar cafezinho. As pessoas vão ao hospital porque estão, ou eles mesmos, a pessoa está doente, ou porque um ente querido está doente. Então, só esse fato, a pessoa já chega ali com um nível de estresse altíssimo e a complexidade do serviço público é enorme. Então, a gente precisa entender que essas pessoas precisam de um acolhimento, um carinho, no sentido de resolver o problema de saúde, claro, mas precisa de um acolhimento. Os nossos queridos funcionários públicos fazem isso, mas eu acho que pode a gente capacitar melhor a entrada, às vezes, a recepção, isso tecnicamente chama acolhimento, né? O acolhimento / humanização da recepção, a gente pretende melhorar isso. E claro, uma cidade que tem 1/3 do orçamento gasto com saúde, não pode faltar nada. Não pode. Isso é uma coisa que eu já tive em reunião com toda a equipe de saúde nossa. É inadmissível que falte qualquer coisa de assistência à saúde no município de Campos. Frederico, você vai resolver isso com a varinha mágica? Não. Eu sou gestor. Então, eu vou resolver. É uma promessa que eu fiz a mim mesmo. Não pode uma saúde que gasta mais de R$1 bilhão por ano faltar qualquer coisa dentro do hospital. E alguém vai falar hoje na minha rede social, cheguei ali, estava faltando isso, faltando isso. Não vai faltar, porque, de novo, eu não vou admitir. Quem me conhece como gestor sabe que eu não sou mais duro que ninguém, mas eu sou cobrador. Então, assim, nosso pessoal é muito bom, competente. Nossa equipe hoje é uma equipe competente, nosso secretário, presidente da fundação, mas eu vou dar condição a eles de cobrar a quem de direito de não faltar nada na saúde de Campos. Vai resolver isso com 1 mês, 6 meses? Não sei.
mas é uma prioridade minha no nosso governo, e Vladimir também me pediu muito isso, porque a população de Campos merece uma saúde de qualidade. Perfeito. Sobre as possíveis mudanças, foi a ex-prefeita e ex-governadora Rosinha foi convidada. Tem a mudança do Juninho Virgílio para Segov. Tem a ida de Dudu Azevedo para a liderança da base na Câmara. Como que ficam essas mudanças do governo? Eu vou usar uma expressão que esse dia falaram comigo, é o seguinte: não se dá cavalo de pau no Titanic. É uma brincadeira que o pessoal faz, né? É porque, assim, claro que tem algumas mudanças pontuais que serão feitas, inclusive quando a gente muda a gestão, tem a questão você precisa ter, eu agora assinar como prefeito, não o próprio diário oficial, ontem que começou a rodar, tem essa questão burocrática, tem mudanças pontuais, chefe de gabinete e outras mudanças, mas nada assim grande estruturalmente. Foi feito um convite à prefeita Rosinha, a ex-governadora Rosinha. Eu, inclusive, anunciei de forma até, eu diria, não precipitada, mas feliz, né, com o convite. Everton, quem não quer ter uma ex-governadora, né, na nossa equipe? Eu tenho, na verdade, a Rosinha, eu tenho muita gratidão para ela também, porque ela me ajudou muito lá no hospital lá atrás, o Hospital dos Plantadores de Cana. Estava fechando na época, ela como prefeita, não ajudou ao Frederico, ajudou ao hospital, a Sorreguer, a maternidade. Nós transformamos uma maternidade, ou melhor, um hospital que estava fechando na maior maternidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje é a única maternidade pública de Campos. Pública porque, apesar de ser um hospital filantrópico, mas atende a 97% ao SUS. Quem me ajudou a fazer isso foi a Rosinha, né? Eu, como presidente do hospital, a Rosinha como prefeita, mostrei para ela que o hospital era importante para a cidade e para a região, né? Não são 450 campistas que nascem lá, não. É de São João da Barra, São Francisco, Cardoso, os municípios todos vizinhos, às vezes eventualmente Carapebus. São 450 crianças que nascem lá por mês. Opa, vai nascer 15 crianças por dia? Sim. Se não nasceu 10 hoje, mas vai nascer 20. Então é muita gente. Agora deve estar nascendo uma criança lá. E a Rosinha teve essa visão lá atrás, né? Você está agradecendo, convidou ela por isso? Não. Convidei porque a competência que eu entendo que ela poderia ajudar o governo. A Rosinha está com... Nós não sabíamos, nem eu nem ela, está com um problema jurídico, né, para ser equacionado, e assim que for equacionado, se Deus quiser, ela vai entrar no governo, sim. Algumas mudanças... Desculpa, mas qual o problema? É uma ação antiga, que eu não sei te falar qual o tipo de ação, o que é, mas é um problema que ela não pode assumir. Da época dela de prefeita ainda? Eu acho que de governadora, Luiz. Tá. Eu acho. Eu não sei exatamente, desculpa a informação, mas ela não pode, e ela mesmo que me ligou, né? Ela me ligou logo depois que eu tinha anunciado. Eu, na verdade, peço até desculpa aqui ao vivo e a cores, como diz a Rosinha, porque eu me precipitei, eu fiquei, eu diria até empolgado. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa bastante expansiva. Quando a gente ali, um jornalista, colega de vocês, me perguntou, a gente ainda estava conversando, ainda eu brinquei assim, pergunta a ela foi lá, confirmou, mas a gente não sabia. Logo no outro dia, um advogado informou que ela não poderia. Mas, de qualquer forma, eu espero que resolva o problema, mas eu agradeço muito a Rosinha ter aceitado, para mim é motivo de orgulho. As outras mudanças, Everton, pontuais, serão feitas ao longo do nosso governo, né? E dentro daquilo que eu falei, não só na saúde, mas no governo inteiro, eu vou cobrar resultados. Eu quero... o governo Vladimir Garotinho dando continuidade, mas é a gestão Frederico Paes. Então a minha gestão, a minha cara vai estar ali no governo. Então, eu até brinquei esse dia na reunião interna, a Raul Gil falava, quem não toque, pega o seu banquinho e sai de fininho, eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Aí é o gestor, não é o político? Não, você vai dividir essa coisa Nogueira, eu vou te falar uma coisa importante aqui. Eu tenho muito prazer em vir nesse programa, porque aqui eu fico muito à vontade para a gente ter uma conversa como a gente está tendo aqui e o público ouvir a nossa conversa, que no sentido de esclarecer. Frederico, possibilidade de você ser candidato em 28 à reeleição? Talvez sim, mas eu não vou fazer um governo para isso.
Eu não vou governar por isso. As pessoas que me conhecem sabem disso. Se o povo entender que a minha forma de fazer gestão vale a pena lá em 28, eu vou seguir. Se não entender, eu vou chegar para o Vladimir, bota outra pessoa, cara, que eu fiz o que eu acho que tinha que ser feito. É isso que eu não vou governar pensando em reeleição. As pessoas que me conhecem sabem disso, sabem de onde eu vim, o que eu já passei na minha vida. Eu nasci numa família com recurso, depois eu tive problema, eu fui vender churrasquinho na Avenida Pilinca, eu dirigi caminhão, e depois eu levantei. Teve um amigo que falou assim, não fala isso mais não. Eu falei, eu não falo isso, eu falo isso com orgulho para os meus filhos, eu falo isso com orgulho para os meus netos, por que eu não vou falar? Né? Eu tenho orgulho disso, porque eu nasci numa família rica, infelizmente minha vida pessoal me levou para uma situação que eu financeiramente me apertei, como se fala na gíria, quebrei, e eu sou ergui com trabalho. Vendi churrasquinho na Pilinca para sustentar minha família, dirigi caminhão para sustentar minha família, e estou aqui, virei, como fala, industrial do açúcar. Eu sou trabalhador, sou presidente da Coagro, sou industrial de açúcar, não, eu sou trabalhador, com muito orgulho, que a formação como engenheiro agrônomo que meu pai e minha mãe me proporcionou. Então, assim, o estilo governar, de novo, Frederico Paes, eu vou implantar. Né? Ajudei muito a Vladimir, e Vladimir, eu acho que assim, o que ele pôde fazer por Campos, talvez eu não conseguiria fazer, porque a política que ele conseguiu, através da política, ele conseguiu novos recursos em Brasília, no próprio governo Cláudio Castro, que tem que se falar assim, que ajudou muito ao nosso governo. Em 21 nós não tínhamos dinheiro para nada, e foi o governador Cláudio Castro que nos ajudou na época, ajudou a reformar os hospitais, ajudou a asfaltar diversas ruas. Desculpa, mas tem capacidade. Na época da Covid também, vocês tiveram a ajuda de Washington Reis, que mandou equipamentos. O Washington Reis também ajudou a gente como prefeito, na época era de prefeito de Caxias, Duque de Caxias. Então, assim, o Vladimir teve essa capacidade, todo mundo falava, tal do dinheiro novo, né? Dinheiro novo, mas ninguém tinha capacidade de trazer. Né? Cadê os nossos deputados federais? Alay Ferreira, antigo deputado federal, ele teve a capacidade de trazer para a nossa cidade. Paulo Você Feijó. não tinha nem nascido ainda, Everton. Não, eu sou garoto, né? Não dá moral, não. Ô, Nogueira, seu cabelo tá mais pretinho. Eu venho aqui, acho que é uns 15 anos. Eu achei, não vou nem falar mais as datas, estava aqui quebrando a cabeça, procurando as datas, agora vai usar o meu cabelo. Não tinha internet, quando eu comecei a ver que era só jornal impresso, não tinha esse negócio que tem hoje, então você não vai achar, não. Mas de perto, mas seu cabelo não mudou a cor. Não tem esse negócio de cabelo não mudou a cor. Isso é genética boa. Boa. Genética boa. Você ia na TV Planície, lembra? 7 horas da manhã. Lembro. Em homenagem a Gustavo, tá de preto e branco, né? Botafogo. Aqui, ó. Mas enfim, só para encerrar esse tema da continuidade barra algumas coisas novas que a gente vai fazer, repito, não é que tá batendo palma, porque o Vladimir, não, ele fez muito, cara, ele fez muito, lutou muito e não sei o que ele vai ser, acho que questão eleitoral não pode falar, mas como pré-candidato, né, pré-candidato a deputado federal, ele vai continuar fazendo muito, espero que sim, né, se for eleito, se pré-candidato, ele vai fazer muito para a nossa cidade, e essa dupla Vladimir e Frederico, ela já provou que é uma dupla de sucesso e vai continuar. Vladimir tem um potencial enorme, é novo, né? E tem toda a possibilidade futura de trazer benefícios para a nossa população. Nogueira. Vamos lá. Aqui, são 8 horas. Esse papo da parceria, caso Vladimir saia candidato, tem que ser homologado por convenção, né? E vença. É lá para o terceiro bloco. A gente pode falar assim, né? Só para encerrar esse bloco, é isso? Sim. Eu já estou chamando o Beto aqui, viu? Como é que eu já conheço a bancada? Na verdade, assim, porque eu não consigo falar de futuro sem olhar para o passado. E o passado, realmente, o nosso Vladimir fez muito por Campos, e a gente tem que entender que se eu estou sentado aqui hoje também, foi porque ele me convidou lá atrás, e porque eu acreditei nele, no projeto de governo nosso. Então a gente não pode deixar de falar disso também, e eu vou falar sempre, porque o ser humano tem que ter também uma palavrinha chamada gratidão. Confiança e gratidão tem que andar juntas, né?
Então a gente precisa entender que isso é importante, até porque eu vou deixar um tema para depois, se quiser abordar. O pessoal fala, porque os vices de Campos traíram, né? Não tem essa história, né? Depois tem. Teve aliás, depois. Tá bom, então deixa pra frente. O pai dele falou isso comigo em entrevista. Né? Então deixa pra frente. Falou com você, gravou um vídeo também, né? Falou, avisei meu filho. Rapaz, Mas só saiu quando chegou segurança, ele metendo o pau em canela. Eu falei, rapaz, eu tô azarado, capaz de então tira o garotinho e pegar em mim. Mas vamos lá. Rapaz, ó, tem, assim, essa coisa de mudar, essa coisa de fazer, de prefeito. Tem pergunta aqui para você, professor pedindo salário, mas não dá tempo. Infelizmente, depois eu pedi ao Gustavo. Eu vou te falar aqui de primeira mão. Tem novidade aí para aposentados, tem novidade aí para funcionário público. Vai ter aumento? Não, estudando, estudos. Eu gosto sempre de anunciar quando efetivamente vai acontecer, mas nós já conversamos com o professor Weiner, tivemos uma reunião de 3h30 essa semana. Estou saindo da prefeitura 10h30 da noite, porque é muita coisa, né, para a gente ajustando, para a gente entendendo muita coisa, mas assim, tem muito estudo aí que a gente está botando em prática, porque tem que ser, como o Vladimir sempre falou também, né, a gente tem que ser firme nas decisões, porém com responsabilidade, né? A Prefeitura de Campos, nós pegamos 2 meses e meio de folha atrasado, então é inadmissível a gente ter esse problema e a gente pretende fazer as coisas sim, de trazer benefícios para os nossos funcionários públicos, mas com muita responsabilidade. Nós vamos estar conversando com o sindicato sobre isso e vamos evoluir. Sobre vice, assim, temos que fechar aqui para a gente fazer o intervalo. Essa questão é muito, assim, a história recente tem uma passagem muito, muito interessante sobre essa questão de vice. Vladimir não ganhou a eleição sozinho, não precisa de vice, tanto faz. E tanto é que o vice, se não for bom, tira voto. Vou te dar o troféu Roberto Henriques, hein? E para fechar, não, esse aí tem Garotinho, tem Jefferson concorre. Aquela vereadora Alexandra de Quissamã, ela só não é governadora hoje por conta de desincompatibilização de cargo, porque o Wilson Witzel foi escolhido depois, porque ela não pôde. Só isso. Então, não, o Cláudio Castro, que era vice ele escolheu o Castro pelo trabalho que ela realiza que Samar, na minha opinião, talvez estivéssemos melhor do que com o Cláudio Castro, mas enfim, a gente nunca vai saber. Boa, fechou bem. E divide a medalha comigo. Eu falei 10 segundos. 8h04, a gente volta já. Todas essas perguntas que estão aqui, tanto no Face, YouTube, no privado, a gente manda aqui pro Frederico e para a assessoria e depois, né, tem a resposta. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem